Boa noite, galera, hoje é dia 24 de outubro de 2016 e eu queria falar a respeito de alguns pontos controversos de uma decisão que foi divulgada nessa última semana, no dia 19 de outubro, que condenou o estado de São Paulo por violência policial ocorrida no ano de 2013, nas manifestações que ocorreram aqui, e condenou o estado por danos morais e sociais a pagar uma multa de 8 milhões, sendo que essa decisão deve ser cumprida em 30 dias, caso não seja cumprida após os 30 dias, mais uma multa diária de 100 mil reais. O que aconteceu? Em 2013 estavam ocorrendo várias manifestações aqui no estado de São Paulo, todo mundo deve se lembrar disso, e aí a Defensoria Pública do Estado entrou com essa ação indenizatória contra o estado, e aí nessa última semana saiu a decisão, em primeira instância, que condenou sim o Estado, falando que houve violência policial e aí que o Estado deveria pagar essa multa aí, desse valor aí. E aí eu separei aqui alguns pontos interessantes pra gente debater aqui a respeito dessa decisão. Na descrição do vídeo, lembrando, como sempre acontece, eu coloco os links aí, então qualquer coisa você clica lá e vai ler lá tudo na íntegra, tá? Vou falar aqui só a respeito das partes mais importantes. Primeiro ponto, no mínimo, curioso, né? Vamos falar aí, um ponto controverso. Vamos lá. Essa decisão, que condenou o Estado, determinou a elaboração de um plano de atuação policial. Um plano de atuação policial em protestos, sendo que isso já há. Que preveja a identificação por nome e posto dos policiais militares em local visível da farda. Aí, com relação ao nome nas fardas, há um tempo atrás houve uma mudança que pararam de colocar os nomes dos policiais para colocar o registro de identificação dele. E segundo o capitão Éder de Araújo da polícia, ele disse o seguinte, abram aspas, os manifestantes hostilizavam os policiais, chamando-os pelo nome. Isso cria um clima de tensão propício ao descontrole. Agora não há provocação direta, ou seja, nominal, disse o capitão Éder de Araújo do setor de imprensa da Polícia Militar. Beleza? Então, com relação ao nome aí, e aí ele fala também que a graduação, que deve ser visualizada também, sendo que também é meio controverso isso, porque a tropa de choque, se você consegue identificar quem é o líder daquele pelotão de choque ali, ele vai ser mais visado. É igual pegarmos aí uma tropa numa guerra. Se você sabe quem é o líder daquele pelotão, daquele batalhão, daquela companhia, enfim, a probabilidade, a possibilidade daquele líder ser o principal alvo será enorme, porque você desestabiliza o resto. Meio que funciona desse jeito. Então, eu discordo com isso aqui de identificação de graduação, isso aqui não interessa. Então, o primeiro ponto, que é esse plano de atuação policial aqui em protestos, é esquisito porque um plano sempre é feito. Em cada operação é feito um plano estratégico para aquela operação. Lembrando que qualquer operação policial nunca é exato. Então, é feito dentro das possibilidades, sempre, sendo que sempre pode haver alguma coisa a mais que possa acontecer lá e aí será adaptado na hora. Mas o primeiro ponto que eu queria falar era a respeito disso, essa determinação de que seja feito um plano de atuação policial em protestos. Segundo ponto, esse é um dos piores aí, proíbe o uso de armas de fogo, balas de borracha e gás lacrimogênio. Eu fico pensando como uma pessoa que não sabe ou não tem conhecimento da prática de um pelotão de choque, como que ela pode normatizar a atuação do choque. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela possui 5 batalhões do choque, né? Considerado de choque, que seria o primeiro batalhão de choque, que é a rota, segundo batalhão de choque, que é praças esportivas e eventos, né? Tem as rocans também, motocicletas. Terceiro batalhão de choque, especializado em escolta de presos e choque propriamente dito. Quarto batalhão de choque seriam aí as operações especiais, GAT, COI e Canil. E, teoricamente, o quinto batalhão aí, que na verdade é o 9 de julho, é o batalhão de cavalaria. Então são 5 batalhões especializados em situações ou em atuações de choque propriamente dito. Então, que a gente melhor para regular as missões a serem desempenhadas do que o próprio choque, sendo que é uma tropa especializada, não é qualquer um que trabalha no choque e fazem cursos com frequência, treinam com frequência e etc. Então nada melhor do que quem está vivendo essa situação e poder dizer o que utilizar e o que não utilizar. Então
é muito complicado eu pensar aqui que o magistrado que não tinha conhecimento da atuação policial, principalmente relacionado ao choque, normatizar, falar que não é permitido, por exemplo, usar gás lacrimogênio. Quem é ele para falar que não há necessidade que não pode ser usado gás lacrimogênio? Sendo que essas munições não letais aí, que são a munição de borracha, o gás lacrimogênio e etc., vieram justamente para se evitar a utilização de meios letais ou meios mais danosos, como uma arma de fogo, por exemplo. Esse é o segundo ponto, vamos lá. Que proíbe o uso de armas de fogo, balas de borracha e gás lacrimogênio. E aí ele fala assim: exceto em situações excepcionais em que os protestos percam totalmente o caráter pacífico. Como é que você avalia isso? Que o protesto perdeu totalmente o caráter pacífico. Então, ó, por partes, ele fala que proíbe o uso de arma de fogo. Isso já está regulamentado. Olhem lá nas instruções que são passadas para os policiais, do método Giraldi, que é utilizado aqui pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, que lá vai dizer que a arma de fogo só deve ser utilizada em último caso. Antes de se utilizar a arma de fogo, devem ser utilizados todas as armas não letais, desde que possível, né? O princípio do escalonamento da força. Você começa com menos letal, o outro um pouco menos letal, vai subindo a escadinha até chegar no letal. Então isso já está previsto. Então, redundante aqui o que ele falou. Com relação à bala de borracha e o gás lacrimogênio, vai ser avaliada se deve ser usada, como ser usada, é a hora de ser usada e tudo mais, pelo comandante da tropa de choque que está no local. Ele que vai avaliar se é o caso de usar e que hora que é para usar. Lembrando que a tropa de choque ela só age por comando. Então você vê aquela tropa formada, sempre vai ter um comandante e o comandante que vai dar a ordem de, ó, lança granada ou não lança granada, ou dá o tiro de borracha aqui, ou ó, atira ali. Então não é nada bagunçado, é tudo orquestrado ali. Então, pra mim, isso aqui exorbitou da competência, vamos falar assim. Aí terceiro ponto, ele falou aqui na sentença, o juiz afirma que o elemento, abre aspas, o elemento que causou a violência nos protestos foi, terceiro que eu queria falar, despreparo da polícia militar. A polícia militar do estado de São Paulo e principalmente a tropa de choque é uma das polícias mais bem treinadas do mundo. Vêm policiais do mundo inteiro fazer cursos com a polícia militar do estado de São Paulo no Brasil. Isso de falar que despreparo da polícia militar, detalhe, eu gravei um vídeo anterior aí falando de uma ocorrência policial e eu falo lá que é muito fácil e todo mundo sempre coloca a culpa no despreparo da polícia militar. E aí eu fico pensando comigo, como você faz então para preparar melhor o policial? Sendo que, como eu falei lá no vídeo anterior, para um soldado, ele já faz um curso de 1 ano de duração, curso de formação de soldados. Aí quando ele vai para a tropa de choque, ele faz diversos cursos lá. O curso padrãozão, o curso de controle de distúrbios civis, é o curso padrãozão do choque. Dentro disso ele vai fazer mais milhões de cursos. Então, por exemplo, curso de utilização de armas não letais, curso de defesa pessoal, enfim, vários cursos. Então, como treinar melhor o policial? O problema é que a pessoa pensa que o policial ele é um robô, ele é uma máquina. Então que você programa ali e vai fazer o que você quiser. Não é assim. Trabalho, principalmente do choque, não é uma matemática. Então você faz uma programação, faz um planejamento todo, na hora pode ser que mude. E aí os policiais que estão ali na hora, o comandante do pelotão que vai estar ali na hora, ele vai ter que se adaptar à situação. Então não é matemática. Então, o despreparo, ele vai falar assim, daí pega lá um tiro de borracha, dá um tiro e acerta no olho do jornalista. É atividade de risco. Atividade policial é atividade de risco. Se o jornalista está lá, ele assume o risco de estar lá e de se lesionar. Não tem outra maneira de fazer isso aí. Não é a matemática. O manifestante fica parado, então fica todo mundo correndo para lá para cá, aquele perereco todo, e voa pedra, e voa cabo de vassoura, e voa tudo. Não é matemática. Então esse negócio de acusar sempre falando que é falta de preparo, me dá uma solução. Porque a pessoa não dá uma solução concreta. Ele sempre fala, é o despreparo genérico. Não, então, é despreparo? Então fala o que tem que ser feito. É um curso de 10 anos então para a pessoa sair preparada? Então que faça o curso de 10 anos. Só falar que é despreparo, aí é balela. Continuando, abre aspas. Que, surpreendida pelo grande número de pessoas presentes aos protestos, assim reunidas em vias públicas, não soube agir, como revelou a acentuada mudança de padrão. No início, uma inércia total, omitindo-se no controle da situação e depois agindo com demasiado grau de violência. Olha que interessante. Eu participei de várias manifestações, tanto em 2013 como em 2014.
todos o choque estava presente no local. Interviram alguma manifestação que eu fui? Não, nenhuma. E eu fui em manifestação que tinha mais de 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. Então, isso que ele fala aqui, não soube agir tendo em vista o grande número de pessoas presentes no local, isso aqui é balela. Tinha 1 milhão de pessoas e nada aconteceu. A tropa de choque ela funciona da seguinte maneira: ela fica lá presente, só aguardando o perereco acontecer. Se tá tudo tranquilo, ela não vai intervir mesmo. Só que ela já serve de efeito psicológico, porque a pessoa que tá chegando lá já vê os caminhões do choque, já vê a cavalaria lá, já vê o pessoal tal, o escudo e tal, já sabe que a tropa tá ali. Se precisar, ela intervém. Que o ideal é o quê? Que ela nunca saia desse status. O certo é a manifestação ocorrer de forma pacífica, terminar e ela não precisar agir. Esse é o certo. Tanto que a pessoa que vai na manifestação, ela vê que a polícia tá ali, então ela sabe. Se eu sair da linha e começar a quebrar tudo, eu sei que a polícia vai entrar aqui e vai me pegar. Aí não. Aí na manifestação o pessoal quer fazer bufufu. E é isso que aconteceu várias vezes lá. No ano de 2013, que tá acusando aqui de violência policial. A tropa fica lá parada, aguardando. Se der perereco, ela intervém. Então não tem essa de que se omitiu no começo e depois agiu em demasia. Não. O certo é ela ter feito isso mesmo. Ficar aguardando, quietinha ali. Se der problema, ela vai e age. Simples assim. Então, outra balela aqui. E aí ele acrescenta que no início, inércia total, omitindo-se no controle da situação e depois agindo com demasiado grau de violência, não apenas contra os manifestantes, mas também contra quem estava no local, apenas assistindo ou trabalhando. Caso dos profissionais da imprensa. E é o que ele fala aqui, pelo menos 2 jornalistas foram vítimas da violência policial nesses eventos. É o que eu acabei de falar, serviço policial não é matemática. Então se você está numa manifestação e pessoas do outro lado estão agindo contra a ordem pública, você não vai saber quem é quem, se o cara é jornalista ou não. Então ele falou, pessoas que estavam só assistindo. Não tem que assistir, tem que fazer um curso de educação das pessoas. Você tá numa manifestação, você viu que começou quebra-quebra, sai correndo, meu irmão, vai embora, vai pra casa. Aí a pessoa vai ficar lá só olhando, assumir o risco, não tem jeito. Não tem como um policial ficar selecionando quem é quem. Tá no bolo, vai ser dispersado do mesmo jeito. Vai tacar gás lacrimogêneo lá, o gás vai espalhar pra todo mundo, inclusive pro policial. Aí, às vezes a gente dá a impressão assim, que a polícia gosta de tacar gás nos outros, né? Vocês não estão lembrando que o gás vai pra eles também. Então, será que eles gostam de ficar cheirando gás de lacrimogêneo? É isso que você tem que analisar. O gás ele joga lá, vai pra todo mundo, vai espalhar no ar isso aí. Não precisa ser tão inteligente pra perceber isso aí. Igual o gás lacrimogêneo, gás de pimenta. Ele taca o gás, aquilo lá espalha no ar, o cara volta pra ele. Não é tão difícil assim de visualizar. E aí ele comenta aqui a respeito dos 2 jornalistas que foram atingidos lá. Então, eu estou falando aqui de algumas coisas, de alguns pontos controversos dessa decisão.